do amor, da concepção humana ao sentido universal. Então, boa noite a todos primeiro. Nós vamos hoje abordar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11 do Evangelho. A Magali, na reunião passada, fez o capítulo 12. Só para pegar aqui para falar o nome correto. A Magali... Cadê? Peraí. A Magali trabalhou Amai os vossos inimigos, né? Capítulo 12. A gente vai trabalhar hoje amar o próximo como a si mesmo. E dentro desse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, tem uma seção que é a lei do amor, que é maravilhosa, né? Essa seção. A gente fica meio derretido quando a gente lê esse capítulo do Evangelho. Então eu peguei esse capítulo, a gente já preparado do tema anterior, né? De amar os inimigos, a gente vai desenvolver esse tema da lei do amor. E aí, por que está escrito assim? Da concepção humana ao sentido universal. Porque quando a gente pergunta, se eu perguntar para cada um aqui o que é o amor, cada um vai responder da sua forma, vamos dizer assim, né? Ele tem um uso muito, a gente usa até rotineiramente, né? Eu amo andar de bicicleta, eu amo, né, minhas amigas, eu amo Barra Grande, e tem alguns sentidos assim específicos, né? Talvez aquele que a gente mais relacione ao amor, né, seria esse amor-desejo, né? Esse amor entre, vamos dizer assim, que tem esse apelo de atração física, de desejo. Eu vejo uma garota bonita, nossa, eu amo aquela garota, né? Então, assim, a gente fala assim, estou amando. Então, tem essa associação com uma necessidade emocional, assim, imediata, aquele sentir, né? Estou amando. A gente tem aquele amor-posse que a gente vê em muitos relacionamentos conjugais, às vezes até numa amizade, né? Que a gente tem até comportamentos violentos, né? Em nome desse amor, né? Que subjuga a pessoa. Então a gente tem esse amor-posse, que tem ciúme, que tem controle. A gente tem o amor que sufoca, às vezes o amor de mãe sufoca, né? Aquela mãe que fica em cima ali do filho, que não quer, né, que quer conhecer a vida do filho, tudo que o filho faz, aquele cuidado excessivo, né, que atrapalha a autonomia, que segura o desenvolvimento. Olá, sejam bem-vindos. Então estamos aqui falando, né, sobre esse conceito do amor, que esse talvez seja uma concepção bem humana, né, vamos dizer assim, do que é o amor. Se você perguntar para o poeta, então, para o artista, né, tem aquela música que fala assim, amor é filme, eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Então, cada um tem um significado do que é o amor, né? Mas geralmente ele está muito romantizado ainda, né? Muito em relação ali ao meu relacionamento, esse relacionamento amoroso. E aí a gente tem vários outros amores, né, que a gente fala, amor à natureza, amor a uma causa, amor... E qual amor? Quando a gente fala a lei do amor, do que estamos falando? Então era isso que eu queria desenvolver um pouco com vocês, né? Quando a gente aborda, os artistas têm o amor sofrência, né, o amor dor, e aí os filósofos já trabalham esse tema há anos, né? Então antes de Jesus, lá com Sócrates, Platão, 400 anos antes de Cristo, já estava lá Platão, né, e Sócrates refletindo sobre o que é o amor, né? E aí eles têm esse conceito de o amor é o desejo de se unir ao que é belo, que é muito bonito já, né, muito poderoso. Então o que Platão desenvolve dentro desse livro Banquete, né, que Platão traz um diálogo de Sócrates, né, com diotomia, e aí eles conversam um pouco sobre o que na verdade é o amor. E aí eles concluem que o amor começa da contemplação do belo para que depois você possa evoluir na contemplação do belo absoluto. Então, assim, a partir dessa experiência de contemplação do belo, você conheceria o que chama de belo absoluto. Então já Platão já começa a perceber
que existe ali um caminho, né? Que tem uma evolução nesse amor a partir da contemplação do belo. Então, já em Platão, o amor não é visto mais como uma experiência emocional, passageira, né? Ele passa a ser reconhecido algo como que transforma o ser. Então, esse é Platão. Então, a gente vem com vários filósofos, fazendo discussões sobre o amor, mas tudo muda quando Jesus Cristo sobe na montanha, né? Então, quando Jesus Cristo, essa imagem aqui, né, dele no sermão da montanha, quando Jesus sobe, ele traz, aí sim ele revoluciona, né? Aí ele deixa claro o que é esse amor, né, quando ele traz. Então, ali no pé de Jesus, estava Mara, estava Bruno, né? Todos nós ali, a gente já estava lá, muito provavelmente ali tentando entender, mas como é que é isso, né? Então, Jesus sobe na montanha e fala, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas em verdade vos digo, apaga isso. Então, ele passa uma borracha, né, naquele olho por olho e fala, você tem que amar o seu irmão, né? Como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, e começa a falar do amor, né? Então, aquele que te faz mal, né? Você vira a cara e permite. Então, ele faz uma revolução na época, né? O que é isso, né? Que mensagem é essa? Então, realmente Jesus revoluciona esse conceito de amor, ele transforma, expande o conceito. Ele traz essa questão do perdão, do não julgamento, ele muda a lógica total, né, que se tinha à época. E aí a característica deste amor está já nessa superação radical dessa ideia desse amor posse, desse amor controle, desse amor exclusividade, esse amor meramente familiar, eu com minha família, eu com meus filhos. Ele fala, os irmãos são todos, né? Então ele expande muito. Ele faz essa transição do amor centrado no ego para esse amor universal, que abraça todas as formas de existência. Então, de fato, é uma grande revolução no sentido do que a gente entende por amor. E continuando essa nossa trajetória de desenvolvimento, outros filósofos refletem sobre o amor. E essa frase do Hegel é muito interessante, assim, vale a pena a gente lê-la devagarzinho para ver a gente começar a assimilar essa ideia, né? Então, esse filósofo alemão, ele fala o seguinte, lá em 1830 mais ou menos, ele trouxe essas reflexões sobre o amor. E ele fala o seguinte, a verdadeira essência do amor consiste em abandonar a consciência de si. Então começa, para entender a essência do amor, a gente tem que abandonar a consciência de si mesmo, né? No esquecê-la em outro e todavia encontrar-se verdadeiramente nesse esquecimento. O que ele quis dizer? Tradução. Então, o que ele fala? Que no amor você sai de si, mas não se perde. Você se reencontra no outro. Isso é de uma profundidade tão grande que quando Jesus fala, amai ao próximo como a si mesmo, ele já está falando, olha, o caminho é esse, é no próximo, né? E aí, Hegel traz essa questão de você abandonar o si, né? Abandonar o que eu me entendo por Márcia e me encontrar Márcia na minha relação com os outros, né? Então, é um amor diferente, né? Um amor relacional. Então, é aquele amor que a gente se entrega, que a gente realmente se doa, né? Então a gente deixa de ficar centrado apenas em nós mesmos e no nosso próprio interesse. E é justamente nesse momento que a gente para de se focar nos nossos interesses, quando a gente sai de si para cuidar do outro, é que a gente acaba se encontrando de forma verdadeiramente completa. Isso é de uma sutileza que a gente a gente só consegue ir experienciando o que ele está tentando traduzir, né,
nesse perder-se em si, quando a gente começa a exercitar, né? A exercitar essa relação com o outro. E aí o outro não é somente, né, o nosso ciclo de relações, a gente vai expandindo. E aí chega o Espiritismo para nos auxiliar a entender um pouco mais do que Cristo muitas vezes disse por parábolas, muitas vezes trouxe, né, de uma forma que a gente ainda não tinha uma capacidade completa, ou a gente não tinha todos os elementos para entender. E essa é uma mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele explica a lei do amor. E aí parece muita coisa, mas eu acho que vale a pena a gente ir lendo junto, que seria assim, o que o Espiritismo explicou sobre a lei do amor. Então esse trecho resume bem, né? Então ele fala o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então ele mostra essa gradualidade, né, do desenvolvimento desse amar. No começo é instintivo, é esse amor, né, pum, bati, tô apaixonado, esse amor desejo, vamos dizer assim, né. Depois ele parte para um amor sentimento. E aí sim, em final ele chega nesse amor instruído e purificado. Então ele seria o requinte, né, desse sentimento. E aí ele fala, não o amor no sentido vulgar do termo. Então ele sabe que a gente tem um sentido vulgar para o amor, esse sentido coloquial do dia a dia do amor. Ele não está falando desse. Quando ele traz essa lei principal, ele não está falando desse amor no sentido vulgar. E aí é a beleza, né, da definição. Ele fala, eu digo desse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, olha que bonito, né? Ele justamente com aquela interpretação que Hegel tinha trazido, né? Que é a gente esquecer-se de si, Lázaro traz aqui, mostrando isso, ó, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo, né? Então, quem atinge de fato esse amor, sentimento purificado, ele já nem sente seus pés no chão, né? Ele já tem uma outra concepção de vida, essa conexão profunda, né, com a divindade. Então, essa mensagem foi trazida por Lázaro, né? Um dos espíritos que nos auxiliou na codificação aqui de Kardec, foi aquele Lázaro da Bíblia, né, que ressuscitou, né, que Jesus ressuscitou lá depois de 4 dias. Então, traduzindo um pouquinho, né, a gente diz que a doutrina espírita trouxe Jesus de volta, uma forma de dizer, né, assim, de que ela trouxe em palavras um pouco mais claras essas mensagens de Jesus, que a gente ainda não teve capacidade plena de interiorizar. Então, por que a gente diz que a doutrina espírita, ela completa, né, traz de volta Jesus? Porque ela traz alguns conceitos que nos auxiliam a compreender essa fase, né? O conceito da imortalidade, ele é fundamental, porque se a gente fala que o amor é um progresso, é um contínuo, então não daria para a gente conquistar isso, né, numa única vida. Então a gente mostra que esse conceito da imortalidade mostra essa questão da construção. Mostra também que ele deixa muito claro, né, que não deve ficar só entre aqueles de que gostamos, e essa é a parte desafiadora desse amor purificado. A ética espírita
nos conclama, né, a aprender a amar também quem pensa diferente, quem nos contraria, até quem nos feriu. Então isso é tão importante, né, a gente no dia a dia, como a gente se fere, né, com as palavras, com o que é feito ou o que não é feito em relação a gente. Então a gente vai gravando essa questão de que quem ama, ama porque ama, né? Eu amo porque eu estou em conexão com o Criador, eu não preciso da reciprocidade, né? Da pessoa com quem eu amo, por exemplo, eu não preciso de ser tratada bem sempre pelas pessoas, eu amo porque eu amo. Então a gente vai tentando dar esse imprint em nós, né, em relação a esse conceito. E o Espiritismo também vai nos mostrando, né, que o amor como uma marca de Deus, né? Lá no livro A Gênese, quando Kardec desenvolve, né, um conceito de fluido cósmico universal, ele fala que o fluido cósmico universal é a forma, é o sistema nervoso como Deus se comunica conosco, né? É como se fosse o mar para os peixes. A gente está todo envolto aqui, né, ao fluido cósmico universal, e ele fala que esse fluido cósmico, que é esse elemento que estamos todos imersos no universo, na galáxia, né, esse fluido cósmico, ele está impregnado do amor de Deus. Então, isso é de uma profundidade que a gente fala assim, então, nós estamos imersos no fluido cósmico, que ele está impregnado pelo amor de Deus, que nos ama mesmo antes da gente ter sido criado. Então, é como se Deus estivesse nas nossas células, no ar que a gente respira, e esse amor está em nós, né? Então, ele vai mostrando, por isso que ele fala que o amor é esse sol interior, né? Então, essa figura desse sol o tempo todo nos iluminando é uma marca, né? É uma clareza que a gente foi tendo a partir da doutrina espírita. Então, o que mais que eu não falei aqui? Então, até para a gente fazer as coisas, é como se fosse o amor fosse o alimento da alma, vamos dizer assim, né? O que nos sustenta vivos agora no corpo, né? É esse sentimento por excelência, esse sentimento que a gente vai purificando e desenvolvendo, né? Mas a gente não planta uma planta, né? Uma flor, se a gente não tiver amor, né? Não vai para frente, a gente não move uma causa, a gente não faz um trabalho bem feito, né? Então esse amor, ele está em tudo que a gente faz, tudo que a gente pretende fazer. E quando a gente não ativa ele em nós, que a gente vem nesses estágios, né? De não significação, de depressão, porque a gente realmente não está acendendo esse sol interior que nos move, né? Então essa é a atitude, né, ensinada por Jesus ao longo de toda a sua jornada, e lembrando dessa questão, né, do não julgar, do não julgamento. E aí até a passagem do Espiritismo, do livro aqui agora, ele comenta, né, da indulgência, e ele fala, podemos julgar o nosso irmão? E aí ele conclui, olha, não julgar não significa ser conivente com o mal, né? Então, se você tiver que atuar em relação ao erro do próximo para que isso não se perpetue, ou faça, né? É esperado de nós que não façamos, mas não julgue no sentido de crítica, né? De desmerecer os erros, porque a gente sabe que todos nós estamos aí nessa construção ainda da existência, cada um no seu estágio. E aí, tentando resumir um pouquinho, né, o que a gente vem desenvolvendo, a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem fases, né, para o amor. Então, nesse estágio inicial, estamos no amor infantil, onde a gente busca segurança emocional, reciprocidade, né, muitas vezes uma exclusividade possessiva, de controle. Então aqui a gente ainda está bem começando ali, né, o desenvolvimento daquela graduação que fala lá na lei do amor.
Depois a gente vai para um amor aí adolescente, juvenil, no sentido do desenvolvimento dessa capacidade, que a gente já passa a incorporar características de compreensão ampliada das diferenças humanas. Então a gente já começa a compreender a diferença, o próximo, deixa de ser tão focado em nós mesmos. Mas o amor que a gente quer conquistar é esse aqui, né? O amor maduro, o amor ação. E esse amor ação, ele é muito interessante, que Joana de Ângeles que classifica esse amor como amor ação, né? Joana de Ângeles fala que nesse estágio aqui, a gente não é mais aquele amor que brota do peito, é o amor que você exercita, que você precisa desenvolver ativamente, é o amor querer, né? Então, a maturidade traz essa capacidade de perdoar genuinamente, de abnegação e a habilidade de ceder sem perder a própria identidade. Então isso é muito bonito e a gente pode dizer assim que eu acho que isso fica como meta, né? Da gente cada vez, quando a gente der uma balançada, né, em relação a esse sentimento, a gente lembrar, bem, peraí, isso aqui ainda tá lá, já tá lá no começo, né? Exigir reciprocidade, exigir um retorno, né, das pessoas em relação a isso. Então a gente estaria aqui. E aí, assim, além do amor ação, Joana de Ângeles fala desse amor superação, né? Que a gente fala assim, qual seria a nossa meta? E aí a gente lembra esse amor superação muito explicado, né? Por aquele amor realmente aquela que a gente fala, que a gente esquece de si, né? Que é uma fusão em relação ao outro. Esses são, acho que, grandes exemplos, né? Quando a gente faz aquela definição, assim, lei do amor. Aí você fala assim, mas o que seria isso? O esquecer-se de si mesmo, o doar-se, né, ao próximo. Então a gente vê Chico Xavier uma vida inteira, né, entregue ali à causa, né, que ele tinha, mais do que isso, né, ao amor que ele tinha às pessoas. Francisco de Assis, né, que deixou suas posses, deixou sua vida, renunciou, né, a ter um amor desejo para ter um amor, vamos dizer, ampliado. E tantas coisas lindas, né, da vida de Francisco de Assis. Gandhi, a Flavinha vai fazer uma palestra sobre Gandhi ainda, ela já se programou para fazer essa palestra. Gandhi com tantas histórias, tem uma história de Gandhi, de um discípulo, né, quando eles estavam naquele caminho de não reação, né, à violência, um discípulo de Gandhi foi preso e foi torturado. Então tiraram os dentes, tiraram as unhas, e aí Gandhi foi visitá-lo, né, contam essa história. E aí esse discípulo falou assim para ele, eu tive medo, né, falando com Gandhi, me perdoe, mestre, eu tive medo. E aí os discípulos que estavam junto falaram, teve medo de morrer, não tem fé, né, não aprendeu nada. E aí o Gandhi falou, mas medo de quê, meu filho, né, que você sentiu? E aí ele falou, eu tive medo de não conseguir, de ter raiva deles, dos que fizeram, né? Eu cheguei a ter medo de sentir raiva daqueles que fizeram isso comigo. Aí você fica assim, ué, né? Mas que grandeza é essa, né? Então, assim, são espíritos que realmente já alcançaram, que é Jesus na cruz, né? Assim, acho que é o exemplo maior, né? De perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas esse amor, né? Que mesmo você sendo ali, né? Machucado e tal, você ainda tem aquele olhar para o seu irmão de dizer assim, poxa, ele não aprendeu, né? Que pena. Então, são exemplos lindos que a gente coloca, né, na nossa memória, para quando a gente tem aqueles momentos de reação, a gente lembra, né? Irmã Dulce, que o pessoal falava que, né, fraquinha, não tinha força para fazer nada, né? Muitas vezes, assim,
E aí, quando ela entrava nos hospitais para fazer os trabalhos que ela tinha que fazer, ela ficava 24 horas sem parar, com aquele corpinho franzino e levando alegria, alegria, alegria. Então, assim, é aquele, né, amor que realmente supera as dificuldades físicas, supera qualquer questão. E tantos outros exemplos de amor, superação. E aí a gente, quando vai chegando assim para o final, né, da palestra, a gente vai pensando, tá, mas diga-me como, né? A gente falou do amor, superação, né? Então, assim, qual seria a forma da gente ir trilhando, né, esse amor, superação? Então, Joana de Ângeles, que é a mestra do Diga-me Como, né, ela fala, exercício do fazer. Então, isso é para almas que já despertaram, né? Então, todos que estamos aqui, acredito, né, são pessoas despertas. Não estão mais naquela fase do amor infantil, juvenil, né? São pessoas que sabem que tem um projeto aqui na Terra. Todos nós aqui temos um projeto, né? E aí, nesse projeto, só tem um caminho, que é o exercício do fazer, né? O amor passivo não se desenvolve. Então, ele é muito desafiador, né? Ele chama a ação. Chama a ação o tempo todo. Ele chama te tirar da zona de conforto. Ah, como a gente sofre para sair da zona de conforto, né? Fazer coisas que a gente não quer, se relacionar com grupos que a gente não quer. A gente já se afasta rapidinho. Não, esse pessoal já sai do grupo, né? Qualquer coisa eu saio do grupo. Hoje eu tô pensando mais antes de sair do grupo, sabe? Porque eu falo assim, se esse grupo está me incomodando tanto, então é porque eu tenho alguma coisa a aprender ainda, né? Então, a gente tem que refletir mais, assim, das coisas que a gente não quer fazer. Porque são geralmente essas que trazem, assim, aqueles aprendizados mais importantes, aqueles aprendizados sutis, né? Então, a gente lembra, eu só me conheço quando eu estou em contato com os outros. Então, não é no isolamento, né? Subir a montanha, você pode até subir a montanha, se isola, medita, desce da montanha e vai viver a realidade. Então tem que descer da montanha e tem que ir para o contato com as pessoas, né? A gente precisa trabalhar o que chamam, né? Emmanuel fala, nós somos duas asas, a asa da emoção e da razão, né? Então a gente precisa trabalhar as duas asas, continuar estudando, refletindo, né? Para trabalhar essa asa da razão, mas precisa exercitar a asa do sentimento. E aí vamos para aquelas perguntas, né? Quem sou? Como reajo? Por que reajo? Essa que é a coisa do relacionar-se, né? Quando alguém nos incomoda muito, a gente fala, por que eu tô assim? Por que eu tô reagindo? Ah, mas a pessoa fez um absurdo, mas por que eu tô reagindo assim? O fato dele ter feito uma coisa ruim é com ele, né? Mas por que a minha reação é assim? Então a gente tem que, essas perguntas, né? Por que reajo? Por que falo do amor e faço a guerra, né? Tem gente que fala que ama e em 1 minuto está ali disposto, né? Vambora. Então, por quê? Por que eu amo e escravizo aquela pessoa? Por que eu não liberto, né, a pessoa que eu amo? Por que eu ainda exijo reciprocidade? Eu botei esse negrito porque eu acho que isso é para mim, né? Muitas vezes eu no meu dia a dia, né, no relacionamento com os filhos, com o marido, às vezes com os amigos, né? Eu fico assim ainda, né? Volta e meia vem aquele sentimento, mas poxa, né? Pô, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? Então eu fico sempre marcando esse exijo reciprocidade, porque é uma coisa que, para mim, muitas vezes eu me olho nesse ciclo de cobrança, né? E tem outro que é esse, né? Por que meu amor se dilui tão facilmente, né? Então eu amo aquela pessoa, daqui a pouco eu deixo de amar, né? Será que é amor mesmo? Ou é aquele amor-desejo, né? Então a gente tem que se perguntar um pouco. Essas questões vão nos guiando. Conhecendo os outros, eu vejo as minhas maquiagens sociais. Ah, como a gente tem maquiagem social, né? Assim, e quando a gente começa no dia a dia a relacionar com esses grupos que a gente fala, que às vezes a gente tem dificuldade, a gente vai percebendo, né, essas nossas
facetas, essas maquiagens, esse jeito, né, que a gente se apresenta e que não nos representa como pessoa. E aí acho que a grandeza dessas reflexões é a gente perceber, né, como a gente é exigente, como a gente é chato, como a gente é egoísta, orgulhoso, né, todo pacote tem um pouquinho e aí cada um tem um lado a trabalhar um pouco mais. E aí a gente lembra, né, que compreender que Deus é amor não é apenas um conceito teórico, mas um chamado à transformação. Então, todo mundo está convidado a desenvolver esse amor que está aqui em nós nesse momento, né? E por fim, quando a gente fala exercício do fazer, vem ali sempre, né, a coragem e a vontade. Realmente, se a gente não acionar coragem e vontade, a gente não avança. E aí, para finalizar um pouquinho, né, a gente tem uma palestrante que é muito divertida, chama Sandra Borba, e ela desenvolveu esses 4 Cs aí, que é de um livro que estudou as obras de André Luiz, e aí ela tentou resumir nas obras de André Luiz qual seria um roteiro de desenvolvimento para o ser, né, nesse projeto de desenvolvimento do amor. Então, propõe esses 4 Cs aí para a gente seguir dentro do manual. Diga-me como esses 4 Cs seriam pontos que a gente deveria trabalhar. O primeiro seria a compreensão, né? Ouvir um pouco a nossa alma, ouvir um pouco a nossa consciência sobre si mesmo. E dentro do livro de André Luiz, vocês lembram, né? André Luiz desencarna como médico, está lá, né, no umbral, e depois de um tempo, né, que ele ficou ali, quando a gente fala um tempo de depuração no umbral, que seria quando você desencarna e você tem toda aquela carga, vamos dizer, densa, que a sua consciência te cobra, vamos dizer assim. Então André Luiz ficou ali um tempo e tal, quando ele conseguiu sair do umbral que ele é resgatado. No começo ele ficou, por quê? Eu era um médico, eu até ajudei, acho que um ou 2, né? Ajudei um que outro lá, né? Por que eu fiquei com toda essa questão? E aí o primeiro passo ali de André Luiz na obra dele foi a compreensão de que ele teve uma vida, vamos dizer assim, incompleta, no sentido da capacidade que ele tinha para aquela existência, né? Então ele teve esse despertar de consciência sobre si mesmo, ele percebeu a pequenez, né? Quando eles falaram, vamos meu filho, vamos trabalhar, e aí ele achou que ele ia trabalhar como médico, eles, não, pega a vassoura e começa aí, né, a auxiliar. Então ele foi percebendo também as maquiagens sociais, né? Que às vezes a gente vai se colocando, esse tipo de trabalho não é para mim, isso não é para mim. Então, será? Então a gente tem esse primeiro C da compreensão, e aí o segundo já começa no fazer, né, no amor-ação, que Jonas de Ângeles traz, que seria esse da cooperação. Então a gente precisa cooperar para o progresso espiritual, né, do conjunto onde eu me relaciono, então seria o da cooperação. Por fim, em sequência, né, cuidado, a gente seria o outro C, né, a gente compreende, começa a cooperar e depois a gente de fato começa a entregar esse amor cuidado, que seria o amparo aos necessitados, as responsabilidades, né, com o que eu penso, com o que eu falo. Então, vigiar o pensamento também é um cuidado, também é um alto amor, né? Quanto tempo a gente para refletir assim a frequência do nosso pensamento no dia? Onde que a gente colocou o nosso pensamento hoje, por exemplo, né? Então, às vezes a gente realmente precisa reparar e nos cuidar em relação a isso. E depois
por fim, esse sentimento que é o amor em ação, que seria o da compaixão, né? Que acolhe sem julgamento, que cuida, que não julga e que promove essa regeneração aí, né? Da espiritual. Então, esses 4 Cs seria aí uma dica para a gente ir planejando o nosso dia a dia. Eu cada vez mais, e digo isso não como uma pessoa altamente ativa, né? Mas assim, os meus maiores aprendizados aqui nessa existência têm sido colhidos nesse relacionar, né? Quanto mais a gente vai buscando, né, compreender aqueles que a gente acha que são os mais difíceis, né? Os mais, vamos dizer assim, com questões difíceis, mais a gente vai expandindo a compreensão, mais a gente vai percebendo a beleza do ensinamento divino, né? Da justiça de Deus que está em toda parte. Então, às vezes, a gente propõe, né, para algumas pessoas, vamos fazer a visita com a gente, fala assim, eu não consigo ver uma criança, né, sofrer, não consigo ver aquela situação que as famílias passam, né, e a gente fala, mas essa é a oportunidade de ressignificar isso, né, de compreender essas questões, de buscar essa ação ativa, né, de que só esse relacionar e só esse viver contínuo que nos trazem. Então, a mensagem de hoje era esse convite ao amor fazer, ao amor ação, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Alguém tem alguma reflexão, algo que pensou aí, que bateu no coração? Todos os comentários são bem-vindos. Que a gente possa colocar em prática todo o amor que está guardado dentro da gente, que a gente mesmo nem se dá conta, né? Começar a trabalhar isso na gente. E com o próximo, principalmente, que com o próximo está trabalhando com a gente mesmo. E aí pode ser trabalhado em pequenos gestos, né? Qualquer pequeno gesto que a gente acha que não é nada, já é um passo para se chegar lá, né? Às vezes a gente se acomoda e fala assim, mas é de passinho em passinho que a gente vai conseguir. Catarina, o que você quer falar sobre o amor? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece final.